Fala, concurseiro da PM, tudo bem? Professor Jean Azevedo, do canal Geografia. Vamos continuar o nosso curso de Geografia para o concurso da PM. Quero uma apostila completa, Jean, eu preciso estudar, preciso gabaritar Geografia. Link na descrição, dá uma olhadinha aí, cara. Temos uma apostila grande com muitas questões e um preço bem pequenininho que vai te ajudar você a gabaritar Geografia. É importante que você gabarite Geografia para dar um corpo aí mais à sua prova e você poder perder um pouquinho de questão em matemática, perder um pouquinho de questão lá na língua portuguesa. Geografia não pode errar. Suave? Questãozinha muito importante porque sempre aparece, falaremos de biomas. Eu vou explicar de uma forma mais didática possível daquela pessoa que não lembra nada disso lá no ensino médio, tudo bem? Então, ó, bioma, lembre-se que dentro de uma área você tem fauna e flora. E as características dessa fauna e flora são comuns. E isso quer dizer que essa área possui um bioma. Tranquilo? Então, vamos pensar assim, na sua casa tem muitas árvores e muitos animais. Essa tua casa possui um bioma. Na casa do vizinho possui outras árvores e outros animais. É um outro bioma. Quem determina isso? Um monte de coisa, principalmente o clima. Suave, mas não só o clima. E no território brasileiro nós temos grandes biomas. Grandes biomas. O Brasil é um país com uma diversidade de fauna e flora tremenda. Primeiro, você tem uma posição latitudinal, o país é meio comprido assim, e isso gera variabilidade climática, consequentemente você tem vegetações diferentes, você tem uma vegetação no sul, você tem uma vegetação no norte, no centro do país também é outra, tá? E eu vou trazer aqui para vocês algumas, não todas, e sim aquelas que podem aparecer para você. Essas 5 aqui é a floresta amazônica. Então, você está falando do bioma da Amazônia. Esse carinha número 2 aqui também é muito importante. Nós estamos falando da Mata Atlântica. Não pode deixar de saber nada disso, hein, cara? E você tem esse número 3 aqui, que é o Cerrado. Tranquilo? Mas os outros, se aparecer... Vou falar, ó. Esse 4 aqui é a Caatinga, lá do sertão nordestino. Esse número 1 aqui são os campos sulinos, as pradarias. E o número 6 é o Pantanal. O Pantanal é importante porque é a resposta da questão. Mas eu trouxe essa questão para fazer uma análise mais ampla aí dos biomas brasileiros. Ó, vem cá. Quando eu classifico a fisionomia da Amazônia e da Mata Atlântica, galera, é muito parecida as duas. Tá? Então, o que eu vou caracterizar aqui serve para as duas. Só vai mudar uma coisinha que eu vou falar no final. Ó, então, vem cá. A Amazônia, você tem uma vegetação de grande porte, a Mata Atlântica também. Latifoliada também. E também de grande biodiversidade. Olha a fisionomia das duas, ó. Você tem aqui árvores de grande porte e árvores também de médio e pequeno porte que vão fazer parte do bosque e do subbosque. Então, ó, presta atenção aqui, tá? Então, você tem essa fisionomia. Essas árvores aqui é a galera do bosque. Bosque principal, das árvores de grande porte. E essas aqui do subbosque. Uma das características desse tipo de vegetação é o que? A presença de um dossel. Ai, Jean, mas o que é isso? Eu não sei. Pensa assim, você andando de avião, passando por cima da Amazônia, passando por cima da Mata Atlântica. Você vai enxergar um tapete verde, não vai conseguir enxergar o chão, apenas uma grande mancha verde. Essa mancha verde é o dossel, que é uma das características tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica, porque é mata fechada. Tudo bem? A Amazônia tem uma biodiversidade na sua totalidade maior que da Mata Atlântica, óbvio. Então, a biodiversidade absoluta da Amazônia é maior. Mas a biodiversidade relativa, que é aquela por quilômetro, então se eu pegar 1 quilômetro na Mata Atlântica e 1 quilômetro na Amazônia, na Mata Atlântica
eu vou ter mais do que na Amazônia. Mas se eu pego toda a Amazônia, aí não tem como competir, a maior área de biodiversidade do mundo. Suave na nave? Qual que é mais desmatada? Nem comparação à Mata Atlântica. Praticamente não existe mais. Você tem áreas de preservação da Mata Atlântica, que são as APAs. Presta atenção nisso, ó. Área de preservação ambiental. Tudo bem? Tranquilo? Legislação protege essas áreas da Mata Atlântica. A Amazônia, ela não tem um desmatamento em relação ao seu tamanho tão grande assim. Mas, como na Amazônia é tudo no superlativo, é tudo muito grande, o que desmatou já é muito grande. Vocês entenderam essa análise aí? Ó, onde se está desmatado na Amazônia? Na sua grande maioria, nessa região aqui, que eu chamo de arco do desmatamento. É um arco do desmatamento. Mas por quê, Jean? Porque você tem expansão da fronteira agrícola, soja e pecuária em direção ao Amazonas, você tem mineração, você tem terras devolutas, que são terras de ninguém, que as pessoas vão lá e fazem grilagem, tomam posse dessa terra de forma irregular e transformam em fazendas. Então você tem um monte de ações aí irregulares que levam ao desmatamento da Amazônia. Já a Mata Atlântica está ligada aos ciclos econômicos. Então, historicamente, desde o início da ocupação do Brasil, ocorreu desmatamento. Por conta, primeiro, do ciclo do pau-brasil. Então lá cortou a árvore e levou para Portugal. Suave? Depois você teve o ciclo da cana, também que desmata para plantio de cana. Estava chegando gente, precisa alimentar essas pessoas. Aí você tem a pecuária. Pecuária também é um dos maiores que causam esses impactos na Mata Atlântica. Outro ciclo que também teve sua parcela é o ciclo do cacau, menos, mas teve. A mineração, que foi no interior, mas impactou também, porque é muito degradante, principalmente os leitos dos rios foi muito degradado na mineração. E aí você tem agora o principal, o ciclo do café. Por quê? O ciclo do café vai desmatar a Mata Atlântica na área de encosta, que é um dos diferenciais entre a Mata Atlântica e a Amazônia. A Mata Atlântica ela está nessa regiãozinha aqui, ó, de encosta de morro. Como classificou Aziz Absaber, os mares de morros. Já a Amazônia está numa área de planície. Tranquilo? As grandes planícies amazônicas. E o café se adapta a lugares mais altos por conta da pressão e da umidade e temperatura ideais para ele se desenvolver. Então foi desmatada toda essa vegetação da Mata Atlântica para plantar o café. Aliado a isso, o café incentivou o processo de urbanização. Passou um trator em cima da Mata Atlântica. Suave, tranquilo? Sabe fazer as diferenças, as causas de desmatamento? É isso que pode aparecer, porque a prova é bem tranquila. Ó, quando eu falo de cerrado, eu vou falar de uma vegetação de médio e pequeno porte. Nós só temos cerradão perto da Amazônia. É uma vegetação de casca grossa, raiz profunda, poucas folhas, adaptada a um clima hostil, um clima de variação muito grande de pluviosidade. O maior desmatador do cerrado, é claro, é a nossa soja, é a nossa pecuária. Isso aí, cara, tem que estar na ponta da língua para acertar a questão. Já a caatinga é diferentona, ela tem as xerófitas. Xerófitas, que são as cactáceas e as bromeliáceas. É uma vegetação espinhosa, fechada, adaptada a um solo pobre, a um litossolo da região sertaneja do Nordeste brasileiro. Suave? Mas tem biodiversidade, como o cerrado também tem biodiversidade. Não confunda a caatinga com o cerrado, que pode ser que os caras cobrem isso. Campos são as gramíneas, cara, que são desmatadas para atividade pecuária. Então o gado pisoteia esse campus, vem a chuva, leva os nutrientes do solo que fica exposto a partir do pisoteamento do gado, e aí ocorre o processo de desertificação. É isso que pode aparecer para você quando você fala campo e impactos ambientais, é o processo de desertificação advindo da pecuária. E a resposta da questão envolve o Pantanal. Pantanal, cara, é uma área alagadiça, um campo alagadiço, principalmente no momento das chuvas intensas. Os rios extravasam, então ele enche de água e ocupa a área de várzea, que é em volta do rio.
E aí os rios vão se conectando, virando uma grande bacia. Uma bacia de água suave. É como se fosse assim, pessoal, ó. Você tem um rio aqui, outro rio aqui, outro rio aqui. Os três vão encher. Então esse vai ocupar a área de várzea dele, esse aqui vai ocupar, tá vendo? Eles estão ocupando e as áreas de várzeas vão se juntando com aquele monte de água. Tranquilo? E aí se torna uma região pantanosa aí do Pantanal brasileiro. Tranquilo, galera? É uma questãozinha bem suave essa. Vocês vão perceber que não precisa nem ficar estudando muito aí para acertar. Ó, assinale a alternativa correta em relação aos biomas representados. Depois que eu discuti muita coisa. O 2 é pobre em recursos hídricos. O 2 é a Mata Atlântica. É uma floresta pluvial, de chuva. Então os rios são caudalosos. Você tem o rio Paraná, Rio Grande, Paranapanema, Tietê nessa região. O 3 caracteriza pela presença de vegetação caducifólia. São folhas que caem em determinada época do ano. No caso 3, o cerrado, não, são resistentes ao clima hostil. C, o 4 caracteriza por vegetais com raízes pneumatóforas. Não, isso aqui é o mangue. Sabe aquelas raízes aéreas? Raízes que precisam se adaptar porque onde elas estão tem pouco oxigênio, então elas saem e respiram os oxigênios do exterior suave. Então não pode ser, não é mangue, eu nem citei. O 5 é o que perdeu a maior parte da sua área natural. O 5 é a Amazônia. Não foi não. Tá? Quem perdeu só a maior parte da área natural é a Mata Atlântica. E o 6 caracteriza pela inundação de grandes áreas em tempos de cheia. O 6 é o Pantanal, como eu falei para vocês. Chove demais, o rio extravasa, junta todos, vira uma grande bacia de água. Suave, galera. Curta, compartilhe, se inscreva. Tamo junto, canal Geografia. Olha a apostila. Abraços.